Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. E a mensagem de hoje, Gênesis capítulo 12, versículo 10 a seguir, com respeito a Abraão e a Sara, a Saraí. Vamos para a mensagem. Gênesis capítulo 12, versículo 10, que diz assim: E havia naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Muito bem. Nós vamos ver essa situação parte por parte. Por que que Abraão foi morar no Egito? Nos versículos anteriores, do 1 ao 10, do 1 ao 9, nós vemos que Deus tira ele de uma terra, pede para ele sair da terra dos seus pais, que ia dar para ir morar na terra que ele havia de mostrar para Abraão. E ele sai debaixo de uma promessa da sua terra. E Abraão tinha 75 anos quando ele se separou da família dos seus pais. A sua mulher Saraí, tinha 65 anos de idade. Nesses detalhes que vocês vão prestar atenção, a idade deles. E vejo que ele saiu da terra de Uz, do Caldeu, da terra de Harã, e foram para Canaã. E vejo que eles não foram com uma mão na frente e outra atrás. Eles não foram procurar emprego. Veja no versículo 4 a situação de Abraão e a sua família. Como que ele saiu de lá de Harã. Versículo 4 diz assim: Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. Muito bem. E vejam que Ló foi com ele, no versículo 5. Abraão levou a sua mulher, Saraí, e seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos, e havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, então ele não chegou pobre, ele chegou rico,
com gados, empregados. Ele tinha 320 funcionários. Abraão era um homem rico. E eles chegaram em Canaã com essa riqueza. Vejo que com 75 anos de idade. A sua mulher com 65 anos de idade. Versículo 10, que nós lemos na lição, ela diz assim: e naquele tempo em Canaã, Abraão já estava lá 10 anos mais ou menos, já estava com 85 anos, ou quase isso. Sara estava com 75 anos, 10 anos mais velho de quando eles saíram de Harã. Prestem atenção. E nós vemos que naquele tempo em Canaã houve uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Olha, Deus mandou nós virmos aqui, mas a fome é muita. O que implica isso? Como é que os animais dele iam se alimentar? Não tinha pasto para alimentar os seus animais. Como que os funcionários iam se virar? A fome era grande. Os seus funcionários, seus animais, porque ele era rico. Então ele estava perecendo. E ele foi por algum tempo no Egito, porque lá ainda tinha pastagem. Porque lá tinha meio de poder sobreviver. Por algum tempo. O lugar dele era Canaã, aonde Deus o havia mostrado para ele. Muito bem. No versículo 11 dessa lida nossa, muito bem, nós continuamos a falar assim: e antes de entrar no Egito, Abraão disse à sua esposa Sarai: Sarai, minha querida, você vê, nós já estamos eu estou com 85 anos. Olha o que diz as Escrituras. E você, naturalmente, está com 75 anos. Olha o que Abraão diz para a sua esposa. Eu sei que você é uma mulher muito bonita. Uma mulher com 75 anos de idade. Não é de 18 anos, não. Não é uma mulher de 20, 25 anos, não. É uma mulher de 75 anos de idade. Estavam chegando de carroça ali no Egito. Olha como Abraão estava preocupado por causa da beleza da sua mulher. Eu sei que você é uma mulher bonita. Então preste atenção, eu vou orientar você. Veja que texto que diz as Escrituras. No versículo 12, diz assim: e quando os egípcios, olha, Sara, eu vou te orientar, querida. E quando os egípcios a virem, ele baterem os olhos e virem você, e souberem que você é minha mulher, que você é minha esposa, eles vão me matar por causa da sua beleza.
e vão deixar você viva. Eles vão me matar. Mas quando nós chegarmos lá, não fale que você é minha mulher. Não fale que você é minha esposa. Não fale isso. Agora eu quero perguntar para Abraão. E onde você vai enfiar a promessa que Deus lhe fez? No capítulo 12. Fartiei uma grande nação. Através de você, Abraão. E onde está a promessa de Deus? Se os egípcios vão te matar. Cadê a sua fé em Deus? Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Veja, ele negou a sua mulher e não creu na promessa que Deus lhe fizera. Uma mulher com 75 anos. Mas você é muito bonita. Eles vão me matar por causa da sua beleza. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que ele, antes de chegar, entrar no Egito, ele orientou a sua mulher para dizer apenas meia verdade. Que ela era irmã dele, era verdade, mas eles não viviam como irmão, eles viviam como marido e mulher, porque eles eram casados. Louvado seja o nome do Senhor. E vejamos, no versículo 13, continuando a narrativa, então, Sara, você fala para eles que você é minha irmã. Que você é minha irmã. Assim eles vão me tratar bem e não vão me matar. Então nós vemos, irmãos, que casamento na antiguidade era negócio. Era negócio. Quando Salomão ia levar aquelas mulheres para o seu harém, ele tinha que negociar com o pai da princesa para poder casar com ela e levar no seu harém, onde ele tinha lá 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Então nós vemos que Abraão estava abrindo mão da sua mulher, estava abrindo mão do seu casamento. Eles vão me matar se você disser que é minha mulher. E então não precisa dizer que é minha mulher, fala que é minha irmã. Você não está mentindo, está dizendo a verdade. Mas isso é meia verdade. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Então nós vemos esse sim, sim, não, não quer dizer a verdade por completa. Tem que ser batido o martelo em cima da verdade. É isso. E não tem meia verdade. E nós vemos, louvado seja Deus, no versículo 14 e 15, a gravidade dessa situação. No versículo 14 diz assim: quando Abraão entrou ao Egito,
Os egípcios notaram que Saraí era realmente uma mulher muito bonita. Nós estamos falando de uma mulher de 75 anos de idade. E quando aquela carroça de Abraão estava entrando ao Egito, e eles viram os príncipes, os eunucos, quando eles viram a mulher de Abraão, quando eles viram a Saraí, eles se cotovelaram e disseram que Saraí realmente era muito bonita. Ao ver os outros oficiais de Faraó, foram dizer ao rei que ela era muito bonita. E Saraí foi levada para o palácio de Faraó. E ela foi tomada e foi levada ao palácio de Faraó. Por que ela foi levada para lá? Para casar com Herodes. Ela ia ser a mulher de Herodes, ou concubina. Ao bel prazer de Herodes. Abraão entregou a sua mulher para Herodes, de medo de morrer, de medo de enfrentar a realidade. Ele entregou a sua mulher para Faraó. E ela foi levada. Aonde que ela é? O que você pensa que ela ia fazer lá? Que ela ia cortar cana no Egito? Que ela ia lavar prato no palácio? Não! Ela ia ficar à disposição de Faraó, como concubina, como mulher de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Ele negou a sua mulher e negou a sua fé também em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não creu na promessa do Senhor. Em ti, Abraão, será bendita todas as famílias da terra. Através de você, Abraão, eu vou formar uma grande nação. Louvado seja o nome do Senhor. E veja, ele entregou a sua metade, louvado seja Deus, para Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, e por causa disso, Faraó, olha o que Faraó fez para ele. Vamos ver? Versículo 16. Depois, no versículo 16 diz assim: por causa dela, por causa de Saraí, o rei tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas. Ele já era rico. E lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, inclusive Agar, que era escrava especial de Saraí. Faraó deu para ela. A escrava egípcia, uma escrava especial, para acompanhar a sua dona. Veja o que Faraó fez para Abraão. Deu jumentas e camelos, tudo no plural, com abundância. Parece que Faraó estava dando toda a riqueza do Egito para Abraão. Parece que estava dando toda a riqueza do Egito para Abraão. E nós vemos, irmão, louvado seja Deus. Sara foi morar
ali no harém de Faraó. E o que é um harém? O que é um harém? Vamos explicar agora sobre harém. O que é um harém? Olha bem, um harém, em algumas culturas, pode ser considerada como casa da felicidade, onde um homem com poder financeiro, naturalmente, né, de satisfazer as suas necessidades sexuais. É lá no harém. Vamos descrever. Ele pode satisfazer as suas necessidades sexuais livremente, possuindo várias mulheres. Várias mulheres enclausuradas, fechadas, um lugar proibido, um lugar especial, reservado, clausurada que nem aquelas órfãs, aquelas mulheres, aquelas madres no orfanato. Ela vive num lugar especial, um lugar separado, afastado da sociedade, que nem um presídio, onde estão os prisioneiros. Ele vive afastado da sociedade. Aquelas mulheres do harém, ela vive afastada da sociedade, não pode ter outros contatos. Ela tem ali dentro, quem que cuida delas ali dentro? Ali dentro tem as concubinas, que pertencem ao rei, os escravos que são castrados. Ele é conhecido como eunucos, eles são castrados para não poder tocar nas mulheres do rei. Então o harém é nesse lugar que Sara foi morar. É nesse lugar que Abraão entregou a Sara para ficar no harém de Faraó, a bel prazer do Faraó. E nós vemos, louvado seja Deus, e esse lugar, né, possuído por várias mulheres, enclausurada, afastada, também é conhecido como odaliscas, né? E à disposição de servi-lo em exclusividade. Aquelas mulheres iam servir aquelas pessoas, aqueles príncipes, aquele rei, todo mundo ali do palácio, né? Alta cúpula do palácio, com exclusividade. Então nós vemos, louvado seja Deus, aonde Sara foi parar, aonde Sara foi parar, e Abraão estava lá de fora, riquíssimo, porque Faraó quadruplicou a sua riqueza, louvado seja o nome do Senhor. E não vejam bem, tudo isso aí foi um paralelo do que aconteceu com Moisés, quando tirou também Israel do Egito. Israel saiu riquíssimo de lá, igualzinho a Abraão. E nós vemos, irmão, como funciona um harém. A palavra harém, ela vem do árabe e significa lugar fechado, que nem um presídio. Lugar fechado, lugar é interditado, ninguém tem acesso lá. Ninguém, é que nem um convento, ninguém tem acesso lá dentro. Só as pessoas autorizadas, naturalmente. O harém era a parte da casa onde moravam reclusas, né? A mulher que era afastada da sociedade.
né? Que não tinha contato com a sociedade, né? Ela era reclusa, né? As mulheres dos poderosos. Morava ali as mulheres dos poderosos com seus filhos, criadas, escravos castrados e os eunucos que junto tomavam conta delas. Esse era o harém aonde Sara foi morar, onde Abraão entregou a Sara. Como era o harém no Egito? O harém no Egito era uma residência das esposas de Faraó, além de concubinas e servas. Servas é uma coisa, concubinas é outra. Tá? Era um lugar de reclusão e segregação sexual para as mulheres da corte. É para a mulher que servia à corte, para a mulher da corte, alta cúpula do palácio. Tá? Vamos só fazer um adendo aqui. Por exemplo, qual é a diferença entre concubina e amante? Uma coisa é amante, outra coisa é concubina. Concubinas, né? A diferença é enquanto o amante pode ser envolvido, o amante homem, tá? O amante homem, ele pode ser envolvido em uma relação passageira. O concubinato é o masculino de concubina, fêmea concubina, macho concubinato. O concubinato implica em uma convivência duradoura. Uma amante é passageiro, concubinato é duradouro. Você vê o caso da Bia, da Débora, com a Bia, a Zilpa, né? A Leia, a Zilpa. Então a Leia e a Débora eram mulheres oficiais. E as outras duas servas foi dada como concubina. Se fosse os dias de hoje, seria como barriga de aluguel. A mulher concorda, fala, ela não pode ter filhos, então naturalmente ela falava assim, ela pegava uma serva, né? E falava, olha, gera um filho do meu marido, né? Mas o filho é meu. Né? É você que vai gerar, mas o filho é meu. Então, esse é o trabalho da concubina. Eu quero ler aqui para você, Gênesis capítulo 30, versículo 3, a seguir diz assim: Então Raquel disse, aqui está a minha serva Bila, tenha relações com ela. Assim, quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo, eu serei mãe por meio dela. Tá vendo o trabalho da concubina? Então não tem nada a ver com amante, tá vendo? Assim Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser sua concubina. E ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e ela deu a Jacó um filho. Versículo 6. Então Raquel disse, este menino vai se chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Olha aí, através de uma barriga de aluguel. Então a Bila emprestou a barriga dela para Dan nascer, entendeu? E ela ser a mãe oficial, a Raquel ser a mãe oficial. Então vejo, louvado seja Deus,
no versículo 9 ainda diz: quando Leia percebeu que não ia ter mais filho, ela deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser a sua concubina. Então nós vemos, uma coisa é ser amante, outra coisa é ser concubina. No caso de Saraí, ela era concubina de Faraó. Concubina de Faraó, oficializado, porque Abraão entregou ela para isso, porque ele negou que ela era sua mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus. No versículo 17, não é? No versículo 17 dessa lida nossa aqui, diz assim, glória a Jesus. No versículo 17, diz assim, muito bem, no versículo para nós, né, já estamos encerrando. Mas por causa de Saraí, o Senhor castigou o rei e a sua família com doença horrível. Veja que Deus não aceitou essa situação de Abraão ter entregado a sua mulher para Faraó. Deus foi buscar a mulher de Abraão. Ele feriu a Faraó e fez ele devolver a mulher para o seu dono, que seria Abraão. Veja no versículo 18. Nós vemos que diz assim, glória a Jesus, deixa eu ler aqui. Versículo 18. Deus visitou a Faraó. Deus visitou a Faraó. Versículo 18. Por isso o rei mandou chamar Abraão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessa, Abraão? Olha o que você fez eu passar. Porque você não assumiu que ela era sua mulher. Eu a peguei, eu casei com ela, porque você falou que era sua irmã. E veja que Jeová me puniu por isso. Olha a maldição que ele colocou em cima da minha família, da minha vida. Porque você não assumiu. Porque se você falasse que era sua mulher, eu não te mataria de jeito nenhum. Eu ia respeitar a sua mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você não disse que ela era sua mulher? No versículo 19, você me disse que era sua irmã, e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está sua mulher. E saia daqui desse país, suma desse lugar, vai embora daqui. O mesmo que aconteceu. Isso aí é uma profecia. É o mesmo que ia acontecer com Israel quando o Faraó falou: saia daqui, Moisés, tire esse povo daqui. Tire esse povo, tire Israel do meu terreno. Saia daqui. E vejo que todo Egito falou: não, vai embora. Deram riqueza para eles, igual o Faraó deu para Abraão. Todo Egito deu toda a riqueza para Israel, para adorar o Senhor do deserto. Veja o mesmo que aconteceu com Abraão e Sara. Olha o que o Egito falou. Versículo 19. Portanto, parte B, aqui está sua mulher, e saia daqui com ela, vai embora desse lugar. E nós vemos no versículo 20, que então o rei deu ordem aos seus guardas: leve Abraão para fora do Egito, tire esse homem daqui, tire esse homem daqui, junto com sua mulher, e com todas as coisas que eram dele.
Veja, o Egito, o faraó, devolveu a mulher de Abraão, mas Abraão não devolveu o presente que o rei deu para ele. Ele nem quis pegar, de medo do Deus de Abraão, nem quis de volta o presente que ele deu para Abraão. Abraão foi embora com tudo e voltou, louvado seja o nome do Senhor. E voltou ali, louvado seja Deus, para Canaã. Se nós vamos ver no versículo 13, capítulo 13, no versículo 7, que diz assim: por isso os homens, né, o versículo que diz assim, versículo 4, né? Glória a Jesus. Que a Bíblia fala, no versículo 6, não havia, olha quando Abraão chegou, versículo 5 e versículo 6. Capítulo 13, versículos 5 e 6, para nós encerrarmos. Quando Abraão chegou para Canaã de volta, olha, depois que ele foi expulso lá do Egito. Ló, que ia com Abraão também, levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pasto que desse para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Veja como que Deus multiplicou a bênção de Abraão, mas a ida dele lá foi para simbolizar a saída de Israel do Egito, do mesmo jeito que Abraão foi enxotado, tirado do Egito, tocado do Egito. Israel, nos dias, os filhos de Jacó saíram escortados, enxotados do Egito, com Moisés liderando a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que simbologia, veja que metáfora, veja essa palavra de Deus, como Deus fez com Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Fez o amargo ficar doce, fez a horrível ficar bonito. Veja que história que foi criada em cima de Abraão e Saraí, em cima de Israel e Faraó como vítima. E nós vimos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. E nós vimos a palavra de Deus. E Deus consertou a falha de Abraão. Deus consertou a falha de Abraão. Ele negou a Sara, desfez do seu casamento. Mas Deus foi buscar a Sara lá dentro do harém de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, contra a força não existe resistência. Não existe resistência contra a força, contra o poder do Altíssimo. Não existe resistência. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos a bênção de Abraão. Nós vemos a bênção que Deus deu para Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus cumpriu aquela promessa. Veja hoje os dias de Israel. Veja os filhos de Israel. Veja aquela mulher que era estéril. Quantos filhos ela teve através de Isaac. Quantos reis. Quantas nações foram formadas através de Saraí. E nós vemos a palavra de Deus. Como que Deus é maravilhoso. Como que Deus nos ama. Como que Deus nos abençoa, no nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Esta foi a palavra de Deus. Amém, Jesus.